Conta Mais! Dicas, informações e novidades da área contábil e empresarial. Contax Contabilidade e Planejamento Tributário. 25 anos focando no seu sucesso. Olá! Hoje estamos novamente aqui recebendo para a gravação do nosso podcast o senhor Jones Cássio Pofo, da empresa P3 Engenharia. No último podcast que ele foi convidado, foi muito bacana, nós conversamos bastante sobre a questão da crise energética, sobre os problemas riscos de apagão que está trazendo para as indústrias, os estabelecimentos. E automaticamente, sabendo de todos esses problemas, eu o convidei imediatamente para não só apontar a crise, o problema, mas nós precisamos das saídas, nós precisamos de outras iniciativas. Então, Jones, obrigada novamente por ter aceito o convite, e eu já vou lançar uma pergunta para ti, porque eu sei que o nosso tempo é uma correria. Nesse momento de crise, como é que as empresas podem se preparar para um possível racionamento? Olá, Mara. Olá, pessoal. Tudo bem? Mais uma vez agradecendo aí pela oportunidade de estar transmitindo informações aí sobre o mercado de energia elétrica ou sobre o setor de energia elétrica, né? Bem, é uma pergunta bem interessante, né? No podcast passado a gente falou sobre a crise energética e sobre o risco de racionamento, e também falamos sobre a diversificação da matriz energética, né? Então, primeiro ponto, como que uma empresa pode se prevenir com a possibilidade de uma medida aí de racionamento. A primeira seria criar alguma forma alternativa de geração de energia na própria indústria, seja ela a diesel, pouco eficiente, mas considerado uma geração para emergência, porque o quilowatt-hora gerado a diesel é muito caro, ou outra fonte, por exemplo, gás natural, ou por exemplo, energia solar fotovoltaica, ou biomassa, dependendo do ramo de atividade e da possibilidade de reaproveitamento de algum gás ou de algum subproduto na própria indústria. Então, de novo, para o Brasil, a solução seria diversificar a matriz de energia, investimento em todas as fontes possíveis, e dentro de uma indústria, da mesma forma, também diversificar as fontes de energia elétrica. Não apostar nunca somente numa fonte, nunca só em solar, só em diesel, só em gás natural, e sempre que possível diversificar essa matriz. E como é que vocês fazem esse trabalho? Vocês vão até a empresa e identificam uma solução? Como é que vocês orientam o empresário? Como é que se dá esse processo dessa diminuição, dessa preparação? Isso é avaliação caso a caso. Não existe receita de bolo, né? Depende muito do segmento da indústria. Se for uma madeireira é uma situação, se for uma têxtil é outra, se for alimentício é totalmente outra. Então, cada caso é um caso. A gente sim faz o atendimento dedicado, estuda e estrutura a solução de geração de energia compartilhada para cada uma das situações e atuamos dessa forma. Então, nesse contexto, seria um bom momento para economizarmos energia? Como é que a gente faz isso? A economia de energia, claro, sempre é muito importante também. Agora, numa indústria, o economizar energia seria, por exemplo, desligar uma máquina. Desligando a máquina vai estar economizando energia. Não sei se é uma boa ideia, então. Mas claro que não é uma boa ideia, porque desligando a máquina também não vai estar produzindo. Então, a palavra ou a expressão certa é: temos que ser eficientes, temos que trabalhar com eficiência energética. É não desligar a máquina, mas usar essa mesma máquina com todo o recurso que ela tem que dispor, porém usando menos energia para fazer o mesmo trabalho. E veja só que interessante, nós temos um potencial no Brasil tão grande de eficiência energética, levantamento da ANEEL, inclusive, que se eficiência energética fosse considerado no quadro de matriz energética, seria a terceira maior fonte de energia elétrica, perdendo somente para a hidráulica e para o gás natural. Ou seja,
nós temos uma indústria obsoleta, uma indústria antiga, que requer muitas melhorias em equipamentos, em automação, em equipamentos modernos e mais eficientes. E eficiência energética pode ser feita assim em praticamente todos os equipamentos ou praticamente todas as fontes de energia. Pode ser o mais simples, por exemplo, no sistema de iluminação, como no sistema de bombeamento, sistemas de refrigeração, sistemas de aquecimento, sejam fornos ou outras fontes, caldeiras, sistemas motrizes, né, os motores. Os motores elétricos são grandes consumidores de energia e chegam a representar muitas vezes 60% ou 70% do consumo de energia elétrica de uma planta industrial. Então, muitas vezes, fazer o retrofit de um motor antigo, talvez com 10, 15, 20 anos, talvez com 2 ou 3 rebobinagens, que cada rebobinagem perde alguns % de eficiência energética, por um motor novo de alto rendimento com as mesmas características, muito mais eficiente e talvez ainda com alguma automação, variação de velocidade associado, pode representar nesse equipamento uma economia aí de 60%, 70%, 50%, enfim, cada projeto é dedicado, cada projeto tem que ser estruturado de acordo com a necessidade do cliente, avaliado caso a caso, necessidade, plano de ação, o que vai fazer e como vai fazer. Agora você me gerou uma curiosidade também. Quando você fala em mexer no parque industrial, nas máquinas, os motores, já vem obviamente a nossa cabeça um investimento disso tudo, né? Então, hoje, quanto que isso representa para o empresário, né? Quanto que ele tem que investir para ele poder economizar? Vocês têm esses números? Cada projeto é um projeto diferente também, né? Então, os investimentos em eficiência energética, e depende do tamanho da planta, podem sim ter um valor bastante considerável de investimento. Agora, existem tantas formas de fazer um projeto de eficiência energética e se o desejo for esse, até sem a necessidade de fazer o pagamento de forma imediata. Por quê? Porque existem programas de eficiência energética, a concessionária tem... É subsidiado isso? As concessionárias têm programas de eficiência energética que as indústrias, se assim desejarem, podem se cadastrar e podem se habilitar para buscar esses recursos. Inclusive, nós somos a empresa que mais aprovou recurso para terceiros nessa modalidade. Existem os contratos de desempenho, que independente do valor do investimento, o empresário vai pagar exclusivamente com o valor da economia, ele não vai fazer antecipação de nenhum real, existem fundos de investimento para isso que vão fazer todo o aporte necessário e com o valor que o próprio projeto vai originar, depois do projeto implantado, ele vai pagar o investimento com a própria economia do projeto, ou seja, moderniza a tua planta, economiza energia e ainda não atrapalha no fluxo de caixa e nem gera qualquer tipo de endividamento bancário. Nossa, mas então é uma questão de buscar essa oportunidade, porque pelo que eu entendi nesses projetos, nesses programas que incentivam, na verdade o empresário que quiser melhorar isso, ele vai conseguir, digamos, com a economia que ele gera, melhorar o seu parque e repassar isso, é isso? Exatamente, se torna mais produtivo, muitas vezes com ganho de produção, consumindo menos energia e sem a necessidade de investir. Então, existem várias formas, várias fontes. Mas eu não quero fazer um contrato de desempenho que eu vou pagar a longo prazo com a economia, longo ou médio prazo, né? Tudo isso depende do projeto. Vamos supor que a gente analise 10 sistemas dentro de uma indústria e chegue à conclusão que só 3 ou 4 desses 10 sistemas são realmente viáveis. Então, a gente vai trabalhar ordem de criticidade. Vamos trabalhar os melhores projetos, as melhores ações, o que mais vai dar resultado econômico, de resultado dessa eficiência, e os outros 7 vão ficar para um segundo plano, para um segundo momento, para uma nova análise, um novo momento. Então, não existe receita pronta. Cada caso tem que ser analisado. Quer dizer que o empresário faz agora uma máquina, no mês seguinte pode fazer outra, e assim se planejar até que a sua empresa seja considerada eficiente. Exatamente isso. Poxa, é um bom trabalho esse de vocês, e bem no momento
muito apropriado, né? Que estamos precisando realmente buscar todas as formas possíveis. Eu não posso mais falar economizar energia, né? Mas de melhorar a eficiência dela, então, para que num contexto geral a gente não chegue nesse problema do apagão, racionamento, todo esse problema que nós não queremos hoje que seja para a indústria. Já tem tantos problemas e eu acho que o problema do apagão é o que mais assusta, mais aterroriza todo mundo, né? Jones, diante do que nós conversamos hoje, uma empresa que quer fazer uma análise, né, da sua questão energética, que quer buscar essa eficiência, o que ela deve fazer? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é fazer contato conosco, p3engenharia.com.br ou por e-mail p3engenharia@p3engenharia.com.br, nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, e a gente faz a explicação e o detalhamento personalizado da forma de trabalho e de como a gente atua, como a gente faz o levantamento dedicado. A análise inicial não tem custo nenhum, custo zero. Faz contato conosco que a gente explica detalhadamente como que se viabiliza um recurso disponível nas concessionárias ou como se faz um projeto de eficiência energética com um contrato de desempenho, ou claro, se o desejo for fazer como investimento, sem problema nenhum, atuamos também. Não, legal então, Jones. Muito obrigada pela presença. Estamos aqui também na Contax, sempre à disposição para o que vocês precisarem. E agradeço novamente tua participação nesse podcast. Muito obrigado, Mara. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenha contribuído. E estamos aí, precisando. Com certeza. O próximo que nós vamos gravar é você nos dar os detalhes de todas as outras possibilidades de energia solar, energia eólica, fotovoltaica, como que uma pessoa física pode economizar, né? Eu acho que também temos que gravar um dia sobre isso. Será um prazer. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Conta Mais! Dicas, informações e novidades da área contábil e empresarial. Contax Contabilidade e Planejamento Tributário. 25 anos focando no seu sucesso.